sem ter com que me preocupar. Sigo feliz, pois não vou sozinho, tenho o Senhor a me acompanhar. Todo o cansaço da jornada e os perigos dessa estrada, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Me guiará assim continuamente, e a minha alma fartará, florescendo na primavera, como um jardim regado será. O Senhor guiará meus passos em qualquer trilha que eu andar, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Todo o cansaço da jornada e os perigos dessa estrada, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Boa noite a todos vocês. Cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando as boas-vindas a todos vocês que participam conosco desse culto, nosso último culto do ano. Espero que seja um tempo especial para você e para a sua família, em que Deus fale de forma especial a cada um de vocês, a cada um de nós, que estamos juntos para celebrarmos um culto ao Senhor. Nosso tempo vai ser um tempo de gratidão, de festa, de louvor, mas também um tempo de clamor pelos nossos pedidos, nossas necessidades, e um tempo em que nós pedimos ao Senhor que fale diretamente através da palavra dele a todos nós. Eu, antes de mais nada, quero convidar você a me acompanhar numa oração. Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Deus, nós estamos felizes e alegres. Estamos, ó Deus, muito satisfeitos por esse ano que está terminando. Esse último domingo em que nós nos encontramos, nos reunimos como igreja do Senhor para celebrarmos um culto ao Senhor. Estamos felizes, ó Deus, porque apesar de ter sido um ano muito complicado, muito diferente, o Senhor nos acompanhou, nos abençoou, guardou, sustentou. O Senhor agiu em nosso favor e nos trouxe até aqui, ó Deus. Obrigado porque a boa mão do Senhor nos acompanhou por todos os instantes. E é por isso que nós nos reunimos em gratidão e alegria, querendo celebrar a vida que o Senhor tem nos dado, principalmente a vida que chegou para nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos gratos, Senhor, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Nesse clima de louvor, eu quero convidar você a me acompanhar no texto bíblico do Salmo 117, que é um salmo muito curtinho e expressa também louvor a Deus. O salmista diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Olha que convite bonito para que todos os povos se juntem, façam um grande coral e louvem a Deus. De fato, isso vai se
concretizar, e na verdade está se concretizando à medida que o reino de Deus se espalha sobre a face da terra, mais e mais povos, mais e mais pessoas se unem nesse grande coral. E nós podemos fazer parte desse coral nesse momento, erguendo nossas vozes também e cantando ao Senhor. Por quê? Nós cantaríamos, porque nós louvaríamos. O salmista mesmo já nos dá o grande motivo para fazermos isso, porque o amor dele é leal e é imenso, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Então vamos juntos louvar ao Senhor com esses cânticos que vêm a seguir. Por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Ó, quão lindo esse nome
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu falei na oração inicial, nós estamos juntos aqui para celebrarmos, agradecermos, fazermos festa, mas eu tenho consciência de que a vida é também permeada por momentos difíceis. De vez em quando vem uma notícia que a gente não gostaria de ter acesso, mas as notícias ruins vêm e às vezes pega até mesmo de surpresa, coisas que nós não estamos preparados. Por isso, nesse momento, é um momento que nós vamos também pedir a Deus pelas fases mais complicadas que nós vivemos. Veja que não é uma expressão, não é algo que acontece somente conosco, mas desde sempre o ser humano passa por momentos difíceis e o salmista, no Salmo agora 116, um salmo anterior, expressa também esses motivos de necessidade a Deus. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou.
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. O desespero desse salmista chegou ao ponto de pensar que ele estaria próximo da morte. Mas ele clamou ao Senhor. E já no comecinho do Salmo, ele fala que o Senhor ouviu a sua súplica. E é com essa mesma confiança que nós vamos também orar nesse momento. E eu espero que você possa se lembrar dos seus pedidos, colocar diante de Deus as suas súplicas também, orando, mas com a certeza de que Deus tem ouvido a oração do seu povo. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe muito mais do que todos nós aqui, que esse mundo é um mundo de aflição, porque o próprio Cristo pisou nessa terra, caminhou aqui e sentiu as dores que nós também sentimos, as aflições que nós passamos. E foi muito além dessas aflições, porque ele suportou o peso da cruz, a dor e a agonia do abandono do Senhor naquela cruz. Ele verteu o seu sangue, sentiu dores e por isso ele nos entende. E é ao Senhor que nós clamamos nesse momento também pelas nossas aflições. O Senhor sabe que temos vivido alguns dias muito complicados, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo, da pandemia, desse vírus, de tudo que acarretou por causa desse quadro que o mundo está vivendo, Deus. Muitas famílias perderam emprego, algumas estão passando necessidade nesse momento. Outras, de fato, pegaram e estão se trataram já dessa mesma doença. Outras ainda precisam dos cuidados médicos para outras complicações. Ou seja, Deus, nós estamos envolvidos por tantos assuntos que causam tristezas e dores nessa nossa caminhada. Mas nós nos dirigimos ao Senhor, porque assim como o Senhor fez com esse salmista, fez também com outros irmãos e irmãs no decorrer da história. Nós confiamos no Senhor, de que o Senhor continua presente, agindo em favor do seu povo. E é por isso que eu clamo nesse momento, ó Deus, venha em favor do seu povo, estenda suas mãos e abençoe cada irmão e cada irmã que nesse momento coloca diante do Senhor os seus motivos de oração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
agora eu posso descansar. Minha angústia que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar, esse doce som me lembra. Eu queria chamar a sua atenção agora para o momento que nós teremos na mensagem. Nós vamos refletir a partir de um texto bíblico da Palavra de Deus. Se você quiser preparar sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 até 18. Segundo aos Coríntios 4, 7 até 18. Nós vamos também projetar aqui na tela, mas tem gente que prefere ir acompanhando na Bíblia mesmo, nas suas mãos. Enquanto você abre aí seu texto, queria lembrar um ditado popular, acredito que você já conhece, já tem ouvido falar, eu mesmo já falei algumas vezes, né? Minha avó falava assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É um ditado que aponta para o perigo de pessoas que se esforçam para viver de aparência. Ou também denuncia aquelas que não têm quase nada de conteúdo para oferecer. Por fora, muito bonito, cheio de estética, cheio de algumas qualidades que são apreciadas até mesmo pelo mundo, mas se você investigar um pouquinho mais dentro daquela pessoa, talvez você descubra ali que não tem muito conteúdo, ou se tem alguma coisa, essa alguma coisa não é nada do que se aproveita muito. Essa é uma sabedoria popular que até tem um pouco de sintonia com alguns ensinos bíblicos que enfatizam a importância de nós darmos maior atenção para o ser interior, para o interior do homem, visto que essas outras coisas todas são passageiras e vão terminar nessa vida. O texto que nós vamos ler aqui para o sermão, a meditação que nós vamos fazer, tem a ver, fala um pouco sobre isso, mas fala também um pouco mais. E é uma mensagem divina, uma mensagem que nos traz encorajamento em situações difíceis, como os dias que nós estamos vivendo, por conta, é claro, dessa pandemia, dessa situação toda com o vírus, que marcou quase o ano todo de 2020. E já que é o último sermão, o último domingo que nós vamos nos encontrar, eu queria oferecer para vocês essa palavra de encorajamento a partir da Bíblia, da palavra do Senhor. Então vamos ao texto? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 até 18, o texto que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus sempre seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por isso não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O contexto em que Paulo escreve essa carta aqui é durante a sua terceira viagem missionária, ou seja, Paulo já tinha acumulado aqui uma vasta experiência, uma longa jornada na pregação do Evangelho, plantando igrejas por onde ele tinha passado. Além de longa, a gente pode também dizer desgastante experiência, principalmente no aspecto físico. Se você pensar comigo nas condições em que essas viagens eram feitas, são muito diferentes do que a gente tem hoje em dia. Se você encarar hoje uma viagem de 4 horas de carro, com ar-condicionado, fazendo pausas, talvez você ainda diga que é uma viagem cansativa, mas imagine naquele tempo em que se viajava em lombo de animal, não tinha loja de conveniência pelo caminho, muitas vezes hospedarias precárias, viagens que para nós hoje a gente faria em poucas horas, naquele tempo poderia levar até dias, de tão difícil que era, fora o perigo da estrada. Então, as condições de Paulo não eram muito favoráveis. Isso, é claro, pode ter gerado muito cansaço, muito desgastes na vida dele, até mesmo no seu corpo. Mas tinha mais dificuldades, além dessas questões da própria viagem, dos desafios de plantar uma igreja, de começar ali um trabalho de evangelização com um povo que muitas vezes era contrário. Porque a própria perseguição dos cristãos, a própria rejeição ao evangelho, ou até mesmo as dificuldades internas dentro das igrejas que já tinham sido plantadas, isso tudo se somava às dificuldades, às experiências difíceis do apóstolo. Então, perseguições dos de fora e conflitos com os de dentro, isso também atrapalhava, desgastava, trazia canseira para o apóstolo. Então a gente pode imaginar nesse momento um apóstolo cheio de marcas no seu corpo, um corpo frágil, fragilizado por toda essa história, histórias de sofrimento por conta do seu ministério, como ele mesmo relata nesse livro um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, versículos 3 a 10. Dá uma olhada comigo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo relata aqui nessa carta eu acredito até que algumas poucas das muitas experiências que ele teve nessa jornada. São experiências complexas, difíceis e que envolvem muito sofrimento. Por isso, essa figura que ele usa no versículo 7, agora eu quero voltar com você no texto que é a base do nosso sermão, no primeiro versículo, essa figura que ele traz a respeito de um vaso de barro, que é comparado ao corpo dele, à vida dele. Corpo frágil, cansado, com marcas de sofrimento, mas também com o interior fortalecido por causa da graça de Jesus. Como ele escreveu no versículo 7, acompanhem comigo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
Aqui nós temos então um contraste da fraqueza humana e do poder de Deus, que atua em pessoas assim, pessoas frágeis como eu, como você, como Paulo, cheias de limitações, vasos de barro em contraste com o tesouro, o ser humano em si em contraste com o que seria esse tesouro, a luz de Deus que ilumina as trevas dos corações e traz o pleno conhecimento a respeito de Jesus Cristo, Senhor. Paulo tinha dito isso um pouquinho antes no versículo 6, a respeito desse tesouro. Ou seja, em uma palavra só, esse tesouro a gente pode resumir no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. Esse tipo de consciência orienta Paulo a olhar de forma positiva para todas as experiências difíceis que ele passou. Confira no versículo 8 em diante. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos ou desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E nesse momento eu quero chamar a atenção de você para que nós possamos aprender com Paulo a inserir esse mais não, ou em uma outra tradução possível seria porém, esse porém nos relatos das situações de sofrimento que nós passamos. Nós podemos ser, sim, realistas em relação às dificuldades da vida, mas se nós inserirmos a graça de Deus, que é sempre atuante em nossas vidas, nós não vamos perder a esperança. Sofro, sim, porém Deus tem me ajudado. Passei por um momento difícil, estou sem dinheiro, estou sem saúde, porém Deus tem cuidado de mim. Sofri uma perda muito importante, muito significativa na minha vida nesse último ano, porém Deus não me desamparou. Então vamos aprender com Paulo a colocar esse porém, esse mas não nos relatos das nossas dificuldades, acrescentando a atuação da graça de Deus nas nossas vidas. E o grande objetivo de se fazer isso, nós encontramos no versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo tinha o desejo de mostrar com a sua própria experiência, mesmo sendo inseridos ali momentos difíceis e de angústia e de dor, ele gostaria de mostrar a vida de Jesus Cristo que estava atuando, estava preenchendo a vida dele para as outras pessoas. Ou seja, ele gostaria de ser luz no meio das trevas. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo não desistia do seu ministério, ou até da sua caminhada com Cristo, porque sabia que era Cristo quem gerava a vida nele, e era Cristo também quem gerava a vida nas outras pessoas. E é uma vida que extrapola esse mundo, essa realidade, essa forma de viver. Mas é claro, não pense que Paulo conseguia interpretar dessa forma e viver a vida nessa perspectiva porque ele era mais inteligente, tinha mais sabedoria, ou até mesmo porque ele era mais otimista. Na verdade, ele recebeu um presente de Deus que mudou a sua forma de viver, a sua forma de encarar e interpretar a vida. Esse presente é o presente chamado fé. Versículo 13, está escrito: "Cri, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, e aqui eu gostaria de mudar um pouquinho a versão da NVI e colocar tendo esse mesmo espírito de fé, acredito que seja uma tradução um pouco mais precisa. Então, tendo esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Perceberam então que a capacidade de crer e de falar a respeito dessas coisas e viver a vida dessa maneira é porque ele recebeu, é porque ele tinha, tendo esse espírito de fé. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então essa fé, nós já sabemos, não era naturalmente dele, mas foi dada por Deus. Essa fé capacita Paulo a crer e falar as verdades que podem soar incompreensíveis aos ouvidos daqueles que estão longe de Deus. Verdades como a ressurreição de Jesus Cristo e também a nossa ressurreição. Isso não faz sentido nenhum para aquele que não crê em Jesus, mas para nós isso faz sentido. Tendo fé, nós podemos falar a respeito de Jesus, o ressurreto, e também da nossa ressurreição. E aqui eu também queria chamar sua atenção para essa verdade de que Deus continua dando essa fé de presente aos homens. A Bíblia ensina que a nossa salvação é graça de Deus por meio da fé. E isso não vem de nós. Isso tudo é dom de Deus. Tanto a graça como a fé é dom, ou são dons de Deus, presente de Deus para nós. E como os discípulos de Jesus também nos ensinaram em certa ocasião, que Jesus colocou ali um desafio para eles a respeito do perdão, e eles declararam que não tinham fé suficiente e pediram para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas capítulo 17, versículo 5 registra esse pedido dos discípulos, então nós também podemos pedir fé para Deus. Versículo 15 continua: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Quanta mudança de paradigmas nós podemos perceber nesse texto. Então, esse é um texto que confronta as ideias comuns de sucesso que nós vemos no mundo. Para o entendimento de um homem sem Deus, uma pessoa com muitas marcas de sofrimento é alguém sem sorte, alguém que não se deu bem na vida, até mesmo uma pessoa, a gente poderia dizer, desgraçada, alguém que não recebeu boas oportunidades nessa vida. Porém, na perspectiva do Evangelho, quando nós nos encontramos com uma pessoa assim, como Paulo relata a respeito das suas fragilidades e suas marcas no corpo e tanta história difícil, a gente sabe que pode estar diante de alguém que tem sido especialmente cuidado pelo Senhor e tem recebido graça de forma generosa. E é por isso que essa pessoa tem a certeza de que tem vida, e não somente vida, mas vida abundante, uma vida que vai além dos dias dessa terra, uma vida chamada vida eterna. Por isso, então, Paulo prossegue no versículo 16. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Não desanimamos. Paulo sabia que não poderia ficar com os olhos fixos nessas coisas, nessas experiências dessa terra, mas ele tinha outros motivos para se alegrar, para encher o seu próprio corpo de combustível e energia e seguir adiante. Compara, inclusive, os sofrimentos dele, que para nós são histórias que chegam a assustar de tanta coisa difícil que ele passou. Mas ele disse que são sofrimentos leves e momentâneos, que não podem nem ser comparados com a grandeza daquilo que estaria por vir. Essas outras coisas pesam muito mais. E veja então aqui o homem exterior em contraste novamente com o homem interior. O que seria esse homem exterior? Embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, interiormente, ou seja, o homem interior, estamos sendo renovados dia após dia. O homem exterior é esse homem, esse ser composto nessa esfera biológica, psíquica, social, cultural. E o homem interior é esse ser composto pela esfera espiritual. Então, as situações dessa vida podem sim
vir de confronto a nós, mas nós temos esse ser, essa parte, essa esfera espiritual que Deus cuida. É claro, Deus cuida também de toda a parte exterior, mas especialmente Deus tem nos preparado e tem trabalhado com o nosso interior. Finalizando então o versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, as coisas visíveis continuam sendo vistas. Esse tempo, essa vida na terra, suas alegrias, suas tristezas. Porém, essas coisas não são o grande objetivo do cristão. Porque o cristão fixa o seu olhar no que não é visível aos olhos. Me faz lembrar até da frase do Pequeno Príncipe, que disse: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Você gostaria de alguns exemplos do que não se vê com os nossos olhos aqui da terra, mas se vê com os olhos espirituais, os olhos da fé, que são coisas eternas? Podemos contemplar o nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Podemos nos lembrar da história da cruz, também da ressurreição que se segue. A vida eterna, o crescimento do reino de Deus, do reino de Jesus que tem acontecido aqui. Também nós podemos contemplar o grande banquete, a felicidade sem medida na presença de Jesus. Para oferecer para você aqui alguns poucos exemplos de onde nossos olhos podem estar fixos. Porque se a gente ficar com os nossos olhos aqui nessa terra, nós vamos sim, nós vamos nos cansar, nós vamos desanimar, vamos perder o encanto pela vida. Mas se nossos olhos estiverem fixos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar essa caminhada. Aplicações então, ou algumas ideias para que a gente possa refletir um pouco mais e viver na prática isso tudo que nós falamos. Coisas que eu já falei no decorrer do sermão, que eu só vou então relembrar de forma breve. Podemos então inserir esse porém, ou então mas não, nos relatos das nossas situações de sofrimentos que passamos, mas confrontando então as desgraças da vida com a graça do Senhor Jesus. As desgraças, porém a graça também. Nós também podemos pedir ao Senhor que acrescente fé, faça com que a fé aumente em nossas vidas. Porque ter uma visão como Paulo já tem, tão desenvolvida assim, é necessário que a nossa fé esteja desenvolvida. E outra coisa, e último ponto, nós podemos e devemos transferir o nosso olhar para as coisas que não se veem, para as coisas que não pertencem a esse mundo. E assim nós vamos conseguir seguir animados. Deus possa então trabalhar com você, a sua vida, que nessa semana você tenha experiências em que seja possível viver na prática isso tudo que nós falamos. Seja possível você relatar com alegria no coração que passamos dificuldades, mas Deus tem atuado, Deus tem oferecido da sua graça em nosso favor. Que a sua fé cresça, que a nossa fé cresça e que possamos olhar, contemplar para o que é eterno e não passageiro. Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento nós vamos passar aos recados das atividades que nós temos aqui da nossa igreja, lembrando que não teremos atividades durante a semana, nem na terça-feira, nem na quinta, e também aos sábados para os adolescentes. Nós estamos fazendo uma pausa nesse final de ano, como nós costumamos fazer na nossa igreja mesmo. Nós teremos a próxima atividade no domingo que vem, já o primeiro domingo do ano, iniciando aqui os cultos na nossa igreja. Mas como nós tínhamos anunciado então semana passada, durante a semana sem atividades. Mas queremos registrar também a alegria de termos comemorado mais um aniversário da Juliana, a Ju Amirati, que aconteceu no dia 25, bem no dia de Natal, que Deus possa abençoar. Foi uma comemoração dupla
E hoje, dia 27, é aniversário do Assis. Deus possa abençoar também a vida do nosso querido irmão e sua família. E Deus estenda suas mãos sobre todos os aniversariantes, que talvez eu não tenha citado aqui, mas seria uma alegria poder comemorar com vocês, citando o nome de vocês. Então, caso eu tenha cometido algum engano, mande para mim a informação para que a gente possa sempre registrar aqui com alegria os aniversariantes da semana. Mas nós estamos terminando o nosso culto e é o momento então que eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos vocês. Feliz 2021. Que 2021 possa trazer muitas alegrias, muitas experiências novas, mesmo que esse quadro de preocupações possa acompanhar ainda o ano novo, que ainda assim que nós possamos chegar nele já muito mais preparados, muito mais fortes e como nós falamos na mensagem, essas dificuldades da vida, elas podem ser e acredito que serão sempre usadas pelo nosso Senhor para trabalhar o nosso interior. Então chegaremos lá com certeza, animados e mais fortes, preparados pelo Senhor para os desafios que vierem. Deus abençoe. Feliz ano novo a todos vocês.